Doutor, hoje nós vamos abordar um metal que está presente na Terra, mas que nós não temos necessidade desse metal, enquanto que outros metais de uma importância grandiosa, se assim poderia dizer, tipo o magnésio, o iodo, né, e tantos outros que nós precisaríamos aqui no Brasil, por exemplo, nós somos muito carentes do magnésio, enquanto que o alumínio, que não há necessidade nenhuma para o nosso organismo, está presente de forma, eu diria que aterradora, em excesso. É verdade. Mas o alumínio no organismo do ser humano, da gente, das pessoas, ele é de uma dificuldade muito grande de você controlar a sua saúde. Ele é extremamente prejudicial. Me fale sobre isso. É verdade. O alumínio, Ludwig, falando para a população, como você bem colocou, é o metal mais presente na crosta terrestre e o nosso Brasil, inclusive, exporta o alumínio, né? Então nós temos realmente até a questão da importação americana, a questão dos metais, o ferro, o alumínio. O alumínio é benéfico para a economia, mas para a saúde da população, ele nada traz de benefício. Pelo contrário, o nosso organismo não precisa de alumínio para nenhuma reação fisiológica. Ele silenciosamente, é bom colocar, é prejudicial à saúde e é silenciosamente, tanto individualmente como de forma pública. Por isso que a importância do programa hoje é grande e deve ser divulgado nacionalmente, o que nós vamos falar nesse momento. Certo? Porque o alumínio, ele de forma silenciosa, ele deteriora e diminui as funções do organismo como um todo. Você vai ter um prejuízo para o sistema imunológico, você vai ter um prejuízo para as funções cerebrais, que nós podemos detalhar, e você vai ter então um prejuízo geral para o desempenho do ser humano, para as atividades da vida diária, desde o jovem que estuda até o idoso que precisa estar bem, estar independente, com autonomia para as suas atividades da vida diária. Então, realmente é um tema que merece uma atenção especial. Fique atento às pessoas nesse momento, é bom acompanhar porque o alumínio, ele pode estar prejudicando sua saúde sem você saber. Ele prejudica de forma silenciosa. Onde é que nós podemos encontrar o alumínio, né, de uma forma assim, com índices altos a ponto de prejudicar? É mais no alimento ou na água? Boa pergunta, Luiz. Inicialmente, nós temos a fonte alimentar, a gente tem algo que é costume em nosso país, né, em todo o Brasil, que é a questão do uso das panelas de alumínio. Então, até estudo recente da USP, pelo Serviço de, salvo engano, de Nutrição, mostrou que quando as pessoas preparam alimentos, principalmente com alguns tipos de alimentos, o tomate parece que foi o que mais favoreceu, que tem uma certa acidez, ele favorece o desprendimento de alumínio da panela e tornar então o alimento mais tóxico. Então é importante ter cuidado com alimentos ácidos e panelas de alumínio. Então o ideal é não utilizar mais as panelas de alumínio, principalmente as pessoas que detectam o alumínio elevado. Aí você falou também da água, então você tem vários alimentos, além de alimentos industrializados, que às vezes tem alumínio, né? Até medicamentos, antes que esqueçam, alguns medicamentos no revestimento do medicamento. Eu aprendi isso com uma paciente, é interessante. Eu estava com uma paciente, Dona Vitória, pedindo a liberdade para falar o nome dela, uma pessoa amiga, e a gente investigando por que o alumínio estava alto e buscamos todos os pontos, desodorantes cosméticos também podem trazer uma intoxicação por alumínio. Eu já tive até pacientes jovens em questão de piscina excessiva, um paciente com uma certa deficiência que engolia muita água de piscina com alumínio elevado. Então são vários fatores. No caso aqui dessa paciente, nós investigamos tudo e ela se mantinha com alumínio elevado. Ela mesma descobriu o medicamento, continha no seu revestimento, a marca de medicamento, excesso de alumínio. Para cada 100 mg do medicamento existia 15 mg de alumínio no revestimento do medicamento tamponado para evitar irritação gástrica. Então a película que protegia o medicamento tinha excesso de alumínio e estava sendo causador. Depois que nós substituímos o alumínio, o índice de alumínio no exame laboratorial da paciente baixou. Você falou aí a respeito do índice alto, através do banho, das piscinas. Inclusive muitos piscineiros, eles se utilizavam do cloro para fazer a decantação da piscina, para fazer a limpeza. Mas eu soube que eles estão usando também o alumínio, né, para a água ficar mais pronto, clara. O sistema público brasileiro. Mas isso aí é muito perigoso. Pronto. O que é que acontece? As grandes capitais no Brasil, isso já se sabe, em algumas capitais aconteceu em nosso país e tem acontecido, e é bom que nós coloquemos aqui para que se investigue e acompanhe. Já tem locais que o Ministério Público acompanha
esse fato, e aí vale esclarecer. Primeiro, o que é que acontece? Analisando o índice permitido, a quantidade de alumínio a ser colocada e o índice para considerá-la inadequada para o uso humano pelo sistema público de abastecimento do país, considera como parâmetro mais a questão do paladar da água, questão do cheiro da água, e não há um estudo adequado sobre qual limite utilizar de alumínio para clarear a água em relação ao impacto para a saúde humana. É mais em relação ao aspecto da água, em paladar, aquela questão toda. Então, é importante salientar que nós temos que ter um cuidado grande com o alumínio que pode estar presente na água oferecida pelo sistema público no nosso país. E aí, Ludwig, eu quero, é claro, colocar aqui para as pessoas, em alguns meses, e a gente já acompanha esse fato há alguns anos em nosso consultório, o excesso de alumínio buscando todas as causas e os sintomas. Aí, para que isso não ficasse sem registro, nós fizemos uma tabela, né, até estimulando de controle dos pacientes, de alguns pacientes, de alguns meses, com o resultado do alumínio elevado, né, e a data que nós fizemos a avaliação e os sintomas. Aqui nós temos diminuição de memória, herpes, ou seja, a imunidade, pacientes com herpes zoster, imunidade baixa, fraqueza, sonolência, dores, porque o excesso de alumínio pode dar dores musculares. Então, a questão, a memória presente, a memória, desânimo, memória, gripes. Então, você tem indisposição, humor, alteração de humor, a depressão, que é um tema que também vamos falar no programa, você quer que fale em outro programa. Vamos abordar. Claro. Então, a diminuição de memória, veja só, isso tudo aqui nós colocamos, e a quantidade de pessoas, você vai ver que nessa primeira tabela que está aqui na segunda, nós tivemos que descer a linha porque foi excessivo. Então, nós temos câncer de tireoide, então, desânimo, lista, né? Então, câimbras, dores, desânimo. Então, os sintomas, fraqueza. Então, o excesso de alumínio relacionado a diversos sintomas realmente que condiz com o que está na literatura. E detalhe, aí você vai dizer, como a gente fez para ajudar esses pacientes? Nós como fizemos isso? Nós fizemos o quê? Nós fizemos a orientação básica, que é importante divulgar isso para todas as pessoas do nosso estado, país, que funcionou em 100% dos casos. A todos os pacientes que voltaram, o índice de alumínio diminuiu. Nós orientamos a troca do desodorante que possuísse alumínio, olhar a composição do desodorante usado diariamente, utilizar desodorante que não tenha alumínio, outros cosméticos, cremes, sabe, abordar essa questão, que as pessoas trocassem as panelas, tirassem as panelas de alumínio. Nós orientamos também que as pessoas utilizassem o nosso famoso, o mais valorizado no mundo, filtro nosso de barro, quando se fosse utilizar para cozimento, para fazer café, chá, sopas, porque as pessoas dizem, eu não bebo água do sistema público, mas elas cozinham, né? Elas fazem às vezes o café, preparam chás. Doutor Cláudio, me dá licença aí, é a segunda vez que você fala sobre a panela de alumínio. Nós temos no passado, claro que aquela coisa do passado continua viva em nossa memória, os nossos avós, os nossos pais, a mãe, sempre na cozinha, e tinha por obrigação de lavar a panela e arear com aquela esponja de aço, que é bombril, para tornar ela, né, brilhosa, bonita. Mas ali é onde está o problema. Isso. Não é verdade? Isso. E qual o tipo de panela deve ser usada? Você pode usar, tem vários tipos. Cerâmica. Você tem a panela de cerâmica hoje, tem as de cerâmicas alternativas que são caras hoje, algumas marcas, mas você pode usar, muito menos prejudicial, a inox, a panela, o aço inox. O aço inox vai ser muito menos prejudicial, mais barato e de maior acesso para toda a população. Mas continuando, para não perder a questão, da questão do nosso filtro de barro. Olha só, gente, preste atenção. Existem várias alternativas de filtro de água, mas nenhum consegue filtrar lentamente e tão bem quanto o nosso filtro com a vela, aquela vela tradicional, o filtro de barro. O antigo. E a todos os pacientes que passaram a utilizar esse filtro e que fizeram esse cuidado e evitar queijo também fabricado em forma de alumínio, aquela história que tem, quem come muito queijo, a memória falha, já ouviu falar? É verdade. Comeu muito queijo, está esquecendo. Por consequência disso aí. Talvez tenha relação, porque na fabricação de queijo é comum utilizar formas de alumínio, formas que recebem ácido na sua limpeza e que pode desprender uma quantidade excessiva de alumínio e isso levar ao queijo ser também uma fonte tóxica de alumínio. Tem que ter cuidado e nós não temos uma fiscalização adequada na questão da fabricação dos queijos pelo nosso país, nessa questão de verificar o índice de alumínio nos queijos. Então, no nosso país, nós temos ainda uma vigilância nossa em desenvolvimento. Somos um país em desenvolvimento.
Então, nós temos que estar atento e tentar corrigir isso. Então, nós fizemos todo esse cuidado e todos os pacientes que seguiram essas orientações e fizeram mais a utilização do magnésio, o magnésio que não precisou ser o de lamato, não precisou ser só o magnésio quelato, numa dose não muito excessiva, por 2 meses, todos aqueles que retornaram, os colegas médicos estão ouvindo, o índice de alumínio diminuiu. Reduziu muito. Reduziu e muito, de maneira substancial. Então é importante nós orientarmos e falarmos. Vale a pena aos pacientes, a pessoas que estejam assistindo, os planos de saúde cobrem a dosagem. Quem quiser fazer particular não é caro. Quando for dosar seu colesterol, sua glicemia, fazer seu exame laboratorial sanguíneo, é importante pedir que se coloque a solicitação da dosagem do alumínio. Não vai custar quase nada e realmente é importante, porque é algo que pode trazer um prejuízo grande para a saúde, favorecer a degeneração cerebral, maior risco de Alzheimer, maior risco de doença degenerativa, depressão, desânimo, diminuição da imunidade, com doenças infecciosas, maior potencial para surgimento de cânceres. Então é importante evitar o alumínio na sua saúde. Peça a dosagem quando for a seu médico. É barato e todos os planos de saúde cobrem no Brasil. Mas essa solicitação aí não teria que partir do próprio médico, daquele paciente, na hora de solicitar exames de análises clínicas, Mas isso como é algo novo e não está na rotina, e muitas vezes nossa escola médica ainda não coloca isso como algo regular, é importante nós colocarmos. Como isso é algo que eu reparei, um levantamento novo, nós temos esse comentário, mas do ponto de vista médico temos poucos relatos. Então é algo novo que não está na maioria dos protocolos consultórios, nem nos protocolos do ensino da escola médica. Então é importante nós instigarmos até os estudantes de medicina a fazerem pesquisas sobre o fato, ou colegas médicos que tenham tempo. É importante instigar e favorecer, estimular que se pesquise e também se tenha um cuidado clinicamente no consultório com a questão do alumínio. Merece pesquisa, merece atenção. É algo que preocupa a saúde pública do Brasil e que cresce de forma silenciosa. Esse é o detalhe, tanto para o indivíduo, paciente, como para a saúde pública do país. É importante, então, alertar a todos, cuidado com o alumínio, vale muito para a sua saúde e para a saúde do seu país. Nós recebemos a informação da nossa TV APRP de que o nosso programa, com a sua participação, tem dado uma parcela de contribuição, de colaboração grandiosa, né, de interesse público, né? Saúde pública, tudinho. Isso é muito importante para o nosso programa, para a TV APRP. Eu agradeço mais uma vez ao Dr. Cláudio Neves por sua participação. Nos aguarde, daqui a pouquinho voltamos. Sergipe já conta com o melhor catálogo online de profissionais prestadores de serviços para eventos. O site Sergipe Eventos, apresentando um variado número de profissionais altamente gabaritados a servi-lo na execução de seu evento. Oferecemos serviços de buffet, cabeleireiros e maquiadores, aluguel de roupas, ternos e fantasias, segurança em eventos, cerimonialista e mestre de cerimônia, convites, fotos e filmagens, palco e som, DJs e bandas, e espaços para eventos e outros. Cada link devidamente subdividido em seções que facilitam a sua busca. Acesse www.sergipeeventos.com.br, o catálogo online de profissionais prestadores de serviços para eventos. O melhor sabor em um só lugar. A Cacau Confeitaria oferece uma variedade de salgados, tortas e doces para deixar sua festa com gostinho de quero mais. A qualidade no atendimento é, sem dúvida, o ingrediente que soma mais sabor na Cacau Confeitaria. Faça sua encomenda, ligue agora 79 3044 4828 ou 9601 0092 ou venha fazer uma visita. Avenida Caçula Barreto, Conjunto Augusto Franco 325. Estamos abertos de segunda a sábado, das 8h30 da manhã às 21 horas. Cacau Confeitaria, o melhor sabor em um só lugar. Corpus Christi 2018, 31 de maio no Constâncio Vieira. 15 horas, show com os profetas que cantam. 16 horas, Santa Missa presidida por Dom João. 17 horas, procissão em direção à Catedral Metropolitana.